Pois é, o Rogério Ceni perde jogadores de extrema importância, né? Calibre de Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, Arrascaeta. E é um momento muito importante, né, Pedro Ivo Almeida, do Rogério Ceni no comando da equipe, sem tomar gols agora há 4 jogos. O Rogério Ceni, momento importante, é bom lembrar, o Rogério Ceni com Covid, comandando o time de casa por celular, curioso que até ali quando os jogadores iam para substituição, iam pegar uma orientação no banco, era possível ver, a transmissão flagrou, fone no ouvido, recebia informações do Rogério, ia para campo, mostra que o Rogério, como disse o técnico Maurício Souza, muito presente, mesmo de casa, mesmo com Covid. E sobre a situação da linha de defesa, sem sofrer gols, é claro, os números mostram, mas me agrada principalmente também como a linha de defesa ganha em qualidade na saída de bola, porque ela tem o Felipe Luiz recuando ali para uma saída de bola em linha de 3, com Felipe, Rodrigo e Arão, e o Diego fazendo praticamente a função de um primeiro volante muito colado ali no sistema defensivo para facilitar essa saída. E aí quando você pega um Gerson já na frente com tranquilidade, com campo, com controle total sobre o espaço do meio de campo para organizar o Flamengo. A única ressalva, o único porém, está sem tomar gols, acertou a saída de bola, tem um Diego Alves controlando quase que na boca ali o posicionamento, orientando, cantando a posição da sua defesa, ainda precisa resolver, a meu ver, e principalmente após a saída do Gerson, esse segundo momento, a defesa para não estourar tanto quando pegar um time um pouco mais qualificado. Hoje era um time um pouco mais frágil, mas quando pegar um time um pouco mais qualificado, não tem exatamente o Gerson tão brilhante na fase defensiva, é claro que com a bola no pé, ele dita o ritmo, ele construiu ao lado do Bruno Henrique a vitória de hoje, ao lado do Vitinho também é bom falar, só que na fase defensiva acaba que fica só o Diego ali protegendo, isso talvez precise ser observado em outro momento, mas sim, é uma evolução para um time que vem sendo muito questionado do ponto de vista defensivo, também começando a resolver algumas situações de bola aérea, ainda que o América Mineiro não represente tanto perigo, mas já passou, já deixou de sofrer sustos. Agora, uma outra situação, como eu falei, do Vitinho, me agrada o Vitinho, porque muita gente estava naquela situação, Vitinho para um lado, Vitinho caindo na função do Everton Ribeiro, Vitinho caindo pela esquerda, não estava funcionando. Novamente o Vitinho vai bem pelo corredor central, como foi hoje. Participa do primeiro gol, participa do segundo gol, sempre por dentro. Acho que está ficando muito claro a lição para a comissão onde ele rende mais. Ainda acho que oscila ao longo do jogo, parece que por vezes ali cochila, perde um pouco a sintonia, mas você tinha um Gerson, você tinha um Felipe Luiz também na fase de construção muito bem, então acho que isso acaba quase que compensando. Agora o Vitinho hoje muito bem, quando esteve ligado, quando esteve com a bola. Então um elenco desse, por mais que não tenha um Arrascaeta, por mais que não tenha um Gabigol, você olha para o lado, por mais que não tenha um Everton Ribeiro, você tem um Gerson muito bem, leve, me parece um cara mais tranquilo após finalizar a situação da negociação para o futebol francês, um Gerson muito bem, uma saída de bola resolvida, um Bruno Henrique voltando a seus melhores dias, me parece, se ainda não é o de 2019, começa a flertar com aquela decisão, com aquele poder decisivo mais perto da área, e um Rodrigo Muniz, porque sai Gabigol, sai Pedro, e um Rodrigo hoje fazendo uma função muito interessante, quando ele recebe de costas, gira, finaliza, sabe muito bem, ele vai bem no jogo aéreo, vai bem nessa finalização, um chute potente. Então um Flamengo, um elenco do Flamengo que as pessoas gostam de criticar, por que a gente fala tantas vezes que é o mais qualificado? É por isso, muitas peças, muito desfalque, mas quando pega um América Mineiro pelo caminho, é um time frágil, mas não deixa, não corre risco, não perde pontos, e acho que isso num campeonato de cauda longa, de pontos corridos, faz muita diferença, a qualidade de quem vem do banco, e hoje a gente está vendo que o Rodrigo Muniz, principalmente, se apresenta como mais uma opção. Mas o Vitinho não é brilhante, não tem como ter um Gabigol no titular e um no reserva, não tem como ter uma Arrascaeta no time titular e outro no reserva, então quem se apresenta para o nível de reserva, para o nível de futebol brasileiro, entrega muito bem, um Vitinho, um Rodrigo Muniz, entendeu? Então acho que isso precisa ser valorizado. Muitos times estão tropeçando, não conseguem resultado, preferem reclamar de calendário. O Flamengo entra em campo e faz o seu dever contra o América Mineiro. Mas era o América Mineiro, não tem problema. Constrói uma vitória com muita tranquilidade, sem sustos, um time seguro. Então acho que isso talvez tenha sido, mais uma vez, a boa notícia do Rogério de casa com Covid hoje, Preto. Eu acho que bem rapidamente, eu acho que esse aspecto de ser um momento em que o elenco, que recebe elogios desde que o Flamengo recuperou sua capacidade de investir e contratou jogadores que não têm muito tempo de atuação no seu time titular, mas teriam na enorme maioria das outras equipes da Série A do futebol brasileiro, a coisa passa a ganhar mais importância e a gente vai conseguir perceber melhor isso, como é tecnicamente, numa situação em que esses jogadores disponíveis, mas nem sempre tão utilizados, sabem que terão uma sequência. Porque uma coisa também é você pedir para um cara, por melhor que ele seja, eu estou tirando o Pedro um pouco desse raciocínio porque o Pedro é diferente dos outros. O Pedro é aquele cara que espera a oportunidade dele e quando ela vem, ele
cacifa. Não tem conversa. Ele não precisa de alguma coisa a mais, ele não precisa de um outro jogo, ele não precisa de nenhuma outra situação além daquela oportunidade que ele recebe. Nem todo mundo é assim. E é claro, porque também nem todo mundo tem as virtudes, as qualidades que o Pedro tem. Mas existem muitas situações em que você pede a um atleta que não permita que o nível técnico do time dele caia quando ele está em campo substituindo uma estrela. E o Flamengo tem muitas, de diferentes nacionalidades. Então, nesse momento em que o time foi devastado, porque essa é a palavra, não quero entrar aqui no mérito se o campeonato tem que parar ou se não tem, se é casuísmo, se não é, eu acho que é, porque a situação sempre foi essa, né? Mas eu não discuto o prejuízo técnico que o Flamengo sofre. Ele deixa de ser disparadamente o time mais talentoso do Brasil, a diferença técnica diminui, num campeonato em que essa diferença técnica pode ser decisiva. Por outro lado, os jogadores disponíveis sabem que a eles o técnico vai recorrer numa sequência de partidas. E isso é bom. Isso os deixa numa situação mais confortável. Isso aumenta a confiança. Vou jogar hoje e não sei quando eu jogo de novo. Não sei quando eu terei uma oportunidade de 90 minutos. E, tudo bem, eu acho que tem que ser feita a ressalva mesmo do adversário que o Flamengo enfrentou hoje, a capacidade técnica do América, mas eu vejo um elenco que aparece, um elenco que está presente para levar o Flamengo adiante. E isso justifica aquilo que sempre foi dito a respeito das possibilidades que o Flamengo tem, porque agora essas possibilidades estão em campo. Eu quero dar algum mérito para o Rogério hoje, porque essa movimentação do Vitinho, ela foi treinada no campeonato estadual. Né? Eu vou citar, por exemplo, a semifinal do Campeonato Carioca. Bem lembrado, quando o adversário tem o Aleph Manga jogando pela direita, o Rogério usou o Campeonato Estadual como torneio de preparação. Ele levou o campeonato a sério mesmo, para ganhar, acima de tudo, nas finais. No mais, o campeonato foi um torneio de preparação para o time principal, que saiu de férias antes, que descansou, que teve uma minúscula pré-temporada e que foi jogar a primeira vez contra o Bangu no estadual para ganhar ritmo. Depois ele volta, usa mais algumas vezes os titulares, e depois, quando tem Libertadores, ele passa a usar de novo a equipe reserva e usou, inclusive, na semifinal. O Ramon fica para marcar o Aleph Manga. O Mateuzinho passa, que nem fez hoje, como um atacante pela direita. E o Vitinho usa o que o Pedro falou. Joga por dentro, do lado direito, né? E aí essa movimentação funcionou muito bem, inclusive levou vários torcedores do Flamengo a pedirem o Vitinho no lugar do Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro no Flamengo ainda não faz uma grande temporada. A gente vai ver se o jogador consegue recuperar a sua melhor forma. Ou seja, ele repete hoje o movimento que foi utilizado lá atrás no estadual. Hoje ele colheu frutos daquilo que ele fez no campeonato que era menos relevante para o Flamengo. O campeonato que o Flamengo levou como podia e como devia para chegar no Campeonato Brasileiro um pouco mais competitivo. No mais, eu concordo com os colegas. Eu acho que o Bruno Henrique está subindo de produção. Ele quase, inclusive, sofreu um pênalti, mas por milímetros ele estava adiantado numa movimentação bem interessante, lançamento que sai do Arão e ele vem por dentro, né? Quando o adversário adianta as linhas. Né, se o adversário ficar muito recuado, aí o Flamengo esmaga o adversário atrás, ou seja, ele vai deixando uma equipe que é pior, como a do América, que joga, que é bem treinada, e dentro daquilo que pode fazer, joga direitinho, sem ter opção. Se ela avança, ela toma contra-ataque. Se ela avança um pouco as linhas, a jogada é nas costas das linhas. Se ela recua, o adversário a empurra para dentro da área e aí, inevitavelmente, ou é quase certo, que o adversário acaba fazendo o gol. Eu acho que isso tem a ver com as ideias do Rogério. Contra o América hoje, elas funcionaram muito bem. Então, como às vezes eu fiz críticas a algumas coisas que eu não gostava, outras eu elogio, acho que hoje é o dia de elogiar. Bom, deixa eu só lembrar aqui que é apenas o segundo jogo, né, do Flamengo no Campeonato Brasileiro e 2 jogos, 2 vitórias, 100%, o Mengão e o Muniz, hein? Tá pintando mais um cara muito bom de bola, como mostrou de novo no jogo de hoje, inclusive no gol que fez. O técnico, quem estava dirigindo o time hoje, Maurício Souza, fala a respeito da vitória do Flamengo e do Muniz. Vamos lá. Rodrigo é um grande jogador, eu falo isso já há algum tempo, um jogador com uma capacidade de definir tanto com os pés quanto com a cabeça muito grande, um jogador muito concentrado. É um atleta fora de série de você trabalhar. Assim, eu realmente falar do Muniz
é muito fácil, porque é um jogador que não dá trabalho nenhum. Então tá ali esperando o lugar dele, a hora dele, sempre que é solicitado, ele entra e entra muito bem, né? E hoje provou mais uma vez que tá ali para buscar uma vaga. Mais um centroavante, com o Flamengo sem Gabigol e Pedro, Rodrigo Muniz mostra bons números. Então vamos lá, temos aqui os três.